E aí, pessoal, tudo bem? Eu tava pensando uma história aqui. Eu me recordo ainda que meu pai era vivo, ele contava muitas coisas do Santos Futebol Clube, né? Da época do Pelé. Minha família inteira é santista, evidentemente. Mas ele contava várias histórias, né, do Santos que viajava. Isso daí também. A gente já ouviu falar muitas das viagens do Santos para o exterior. No Santos, né, era muito famoso. Por isso que o Santos é conhecido mundialmente. O Santos parou guerra e tudo mais. E com essas guerras, olha, e com essas viagens que o Santos fazia, o Santos adquiria, evidentemente, muita experiência, pessoal. O Santos aumentava, evidentemente, o lobby do time do Santos. O Santos ficava cada vez mais famoso, né? Por isso que a marca Santos sempre foi forte, sempre foi muito, assim, contundente, mundialmente falando, por conta do Pelé, evidentemente, por conta de todos os jogadores do Santos na época, né, que jogavam pelo mundo afora, fazendo apresentações, né, dando o ar da graça do seu futebol, apresentando e tudo mais. E nessa situação em que o Santos jogou, né, que encerrou a sua participação hoje, né, nesta terça-feira aí, 11 horas aconteceu o jogo, né, o Santos encerrou sua participação nessa Equality Cup, né? O Santos perdeu de 4-1 do time do Zenit. Eu tô vendo muita gente falar, manchou o nome do time, o Santos não deveria ter mandado essa equipe para mandar esse time lá para passar vergonha. Peraí, pessoal, peraí. A quantidade de pessoas, muito provavelmente, que estava assistindo esse jogo, pelo menos aqui no Brasil, do Santista, era enorme, né? Enorme. Isso não quer dizer, né, que o Santos, pelo nome que conquistou, pelo nome que tem, de uma certa forma ficou manchado. O Santos mandou os times sub-20 para entrar lá, pegar experiência, disputar esse campeonato, esse quadrangular na realidade. E o Santos infelizmente perdeu, mas isso não quer dizer absolutamente nada, pessoal. O Santos foi lá para ganhar experiência, jogou com um time que disputa Champions League. Você vê a diferença de futebol, é gritante. A gente vai comentar um pouco mais sobre tudo isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Yeah. Então, pessoal, deixa eu fazer um comentário com você que eu acho pertinente. Eu estava falando na introdução a respeito do nome do Santos, né? Estou vendo muita gente falando, o Santos não foi legal, porque o Santos entrou lá só para se ferrar e perder. Não, eu acho que o Santos foi para buscar experiência, né? Tem esses jogadores aí que aí estão, que na sua grande maioria não estão sendo aproveitados, pelo menos quando a gente se fala de Ivonei, quando a gente se fala, eu até marquei os nomes aqui, Ed Carlos, o Derek, que já estouraram a idade aí do sub-20, que a grande maioria dos jogadores que estão aí estão tudo sub-20, recentemente disputaram aí a Taça São Paulo de Futebol Júnior, muito bem treinada aí pelo Orlando Ribeiro. Teve essa situação de ir lá disputar esse campeonato, que para mim, eu vou ser bem honesto com você, serviu muito provavelmente para o Carille tirar algumas dúvidas. Eu não digo que ele já não tinha desses jogadores, por isso que esses jogadores estavam treinando, foram viajar. Não estou falando isso. Mas eu acho que jogadores, por exemplo, disputou esse campeonato, de repente pode arrumar um outro trabalho, de repente está sem contrato. Outros, eu vou falar um negócio para você, pela velocidade do jogo que aconteceu hoje, você viu que era nítida, né? O nível do futebol é outro, totalmente diferente. Você via que os jogadores do Santos mal acabavam de pensar, os caras já chegavam junto, já roubando a bola, pressionando. Então, se você vê Ivonei, se você vê Ed Carlos, que hoje não pegou quase na bola, né? São jogadores que realmente, nesse nível, é muito difícil jogar, pessoal. Muito difícil mesmo. Agora, surpresa agradável foi o Patati, hein? Patati, se ele não arrumar um contrato por esses lugares aí, eu não digo nada. Então, para muita coisa serviu esses amistosos. Para experiência, evidentemente, para o Fábio Carille muito provavelmente está assistindo essas partidas, né? E de repente se tivesse alguma dúvida,
de trazer algum desses jogadores para o time profissional em definitivo, né? O Patati é um dos sérios candidatos, de repente, no meu modo de ver, a integrar a equipe do Santos profissional nesse Campeonato Paulista. Na situação em que o Santos se encontra, o Santos evidentemente que precisa de um meia de ligação. A gente está cansado de falar isso, por isso o Santos, ano passado, contratou, infelizmente, o jogador Lucas Lima, por favor. E o Santos, infelizmente, felizmente para alguns, infelizmente para muitos, né, que falaram que o Santos foi lá e de repente detonou o nome do Santos e tudo mais. Não, pessoal, é muita experiência, muita experiência. O nível que o Zenit joga, né, o toque de bola rápido, raciocínio e tudo mais é diferente dos brasileiros. E aí quando você vê a grande maioria sub-20 e outros que estouraram a idade, que de repente não tiveram oportunidade para jogar no time profissional do time do Santos, tá meio assim, pô, onde que eu vou, como que eu vou fazer para arrumar um contrato para me jogar de repente no exterior, estavam lá dando a cara e jogou com um dos melhores times aí da Rússia, né, ser propriamente dito, um time rico, que tem vários brasileiros, teve o gol do Claudinho lá, lei do ex, inclusive, vários brasileiros lá no time do Zenit, entrou com um time reserva ali no primeiro tempo. Depois, no decorrer da partida, na segunda etapa, começou a colocar outros jogadores, né? O Santos até fez um gol lá com o Rodrigo César, uma jogada do Felipe Laurindo, depois teve a participação de outros jogadores do time do Santos, tudo toque de cabeça, né? Mas isso é legal, pessoal, isso é legal, a experiência vale para tudo isso. Os jogadores têm que pensar o seguinte, olha o que está me esperando se o meu objetivo, e claro que deve ser, é vir jogar em algum time da Europa. É isso daí, ó. É isso daí que vai acontecer. Agora, eu acho que a grande maioria dos torcedores santistas estava pensando o seguinte: qual desses jogadores daria, de uma certa forma, para aproveitar para o elenco profissional do time do Santos? Se a gente pode falar, a gente tem que analisar o seguinte: aqui no Brasil é outro ritmo, né? Não é o ritmo que foi imposto pelo Zenit, né? Que goleou o time do Santos, o sub-20 do Santos praticamente aí de 4-1. Não é o mesmo ritmo. Mas, pessoal, é nessa situação que a gente tenta avaliar algum dos jogadores que lá estavam. Por exemplo, acredito que o técnico cara estava ligado nesses jogos, né, principalmente em véspera de um clássico importantíssimo amanhã contra o time do São Paulo, né? O Santos está com dificuldades em criação, possibilidade de entrar o Nonato aí novamente na partida. A gente sabe que outros jogadores se juntaram à equipe do Santos, né? Mas o Santos preferiu ficar lá em Rio Preto, depois vai vir direto para o estádio no Morumbi para jogar. Então o Santos, pouco tempo de treinamento, jogadores que estavam fora, que nem o Furque, me parece que também o Felipe Jonathan se integrou à equipe do Santos. Eu não sei se o Casares, mas eu estava vendo alguma coisa, me parece que sim, pessoal. Mas aí, pessoal, o fato do torcedor santista assistir a partida de hoje era verificar de fato e de verdade se de repente daria para encaixar ou algum jogador que lá está para o atual elenco do Santos no Campeonato Paulista. Era este o motivo, né? Porque também não tem jogo do Santos. Terá o jogo do Santos amanhã, quarta-feira, às 7h30. Né? É importante a gente frisar isso. Contra o São Paulo lá no Morumbi. Então, pessoal, assim, fica tranquilo. Pelo menos esse é o meu posicionamento, tá? Eu tô dando a minha opinião, não sou dono da razão. E eu tô falando o seguinte, que o time do Santos é um time que, nesses garotos que aí estavam representando o time mais glorioso do mundo, não se preocupe, foi sub-20, pessoal, que jogou sub-20 com alguns jogadores lá que não tem para onde ir, essa que é a verdade, procurando de repente aí uma posição dentro do mercado de trabalho, e se juntaram todos eles, muito bem treinados ali pelo técnico Orlando Ribeiro, que repito, o Orlando Ribeiro num time sub-20, ele faz bom trabalho sim, tem o time praticamente na mão. É que aí você não pode pensar que assistir uma partida de hoje o Santos ia fazer muita diferença jogando contra um time de Champions League, né, pessoal? Um time sub-20, um time jogando contra um time profissional. É bem verdade que entrou com alguns jogadores reservas, depois entraram com os outros
que até conhecidos aqui pelo torcedor brasileiro, né? Que nem o caso do Claudinho e tudo mais. Tem outros lá que eu não prestei muita atenção. Mas é importante você ver que essa experiência adquirida no exterior é importante para o jogador já ter uma noção daquilo que, se ele quiser ir para a Europa, daquilo que ele vai encontrar. Tá? Eu acho que num total, ainda o Santos me parece que vai fazer um amistoso aí, acho que na Malásia, se eu não me salvo engano. E ainda eu acho que o retrospecto, mesmo tendo derrotas, ganhando, olha, é positivo pra caramba, muito positivo. Pra mim, tá? Pra mim, é bem verdade que a gente gostaria que o Santos ganhasse, mas era muito difícil realmente o Santos fazer frente a um time do Zenit, né? Muito, que tem um centro de treinamento exemplar. Os jogadores do Zenit, se eu não me engano, das categorias de base, veio disputar um torneio aqui no Brasil, se eu não me engano, inclusive ali no CT Repelé e tudo mais. Olha, esses intercâmbios são excelentes para a equipe do Santos, né? Vão criando conexões e pode dar negócios futuramente, por que não? Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, pessoal. Tchau.